Jogo limpo, fair play financeiro. Você sabe o que é? Você vai entender um pouquinho melhor e como nós participamos disso. Sou Rinaldo Martorelli, presidente do Sindicato de Atletas, e estou aqui para receber você, amiga atleta, amigo atleta, público do esporte. Esse é um assunto interessante. A FIFA, no dia 26 de novembro passado, lá no Summit que ela organizou no Hotel Renascença São Paulo, aqui em São Paulo, ela divulgou as bases do atual fair play financeiro. Você sabe o que é isso? Isso nada mais é do que um controle de gastos. Olha só, aquele controle de gastos que você na sua casa faz, meu amigo, que eu faço na minha casa, para poder pagar as nossas contas, né, mensalmente. Isso a gente tem que impor para que os clubes não quebrem e não façam do futebol um segmento arruinado. Mas isso não começa agora, você está ouvindo agora, você deve ter acompanhado. A CBF montou um grupo de trabalho para estabelecer as diretrizes, fez comparações com o que acontece na Europa já, mas isso não é de agora não, sabe? Eu, quando presidente da Federação Nacional, lá em 2015, nós já entendíamos e discutíamos a necessidade, tá vendo aqui? 13 de janeiro de 2015, fair play financeiro, enviado para mim a CBF, já com as diretrizes do que seria estabelecido. Pode passar, lê aí. Com as diretrizes do que seria estabelecido. Volta lá na primeira. Pela necessidade, desde então, vinha tentando convencer os dirigentes esportivos de que nós precisávamos reorganizar o futebol. E essa reorganização passa, inevitavelmente, pela gestão dos clubes. E se tem um ponto que é importante para tudo isso, um ponto, para não dizer todos os outros, na questão do limite de gastos, como vai fazer esse limite, a fiscalização, mas um ponto, que é o pagamento do salário do atleta em dia. Por que isso? Se você, na sua casa, tem alguém que trabalhe para você, se você é dono de empresa, grande ou pequena, e tem gente que trabalha para você, se você não tiver a sua gestão bem feita, e você não conseguir pagar os seus funcionários, a tua empresa vai durar quanto tempo? Só que no futebol não há responsabilidade pela irresponsabilidade. Então os clubes continuam ainda atrasando salários, e os grandes clubes do Brasil, tá? São poucos os que não atrasam o salário, que não atrasam o pagamento do contrato de imagem, são muito poucos. Como é que a gente faz nessas condições? E outra, né, os clubes, eles se acostumaram nessa irresponsabilidade a pagar, ainda assim com atraso, aqueles atletas que compõem o quadro do momento. Depois que esses atletas saem, acabou. Eles não pagam mais, eles entram para uma fila e tem atleta trabalhador. Não só o atleta trabalhador, mas outros trabalhadores também, que estão há mais de 20 anos esperando o recebimento desses valores dos salários, né, que eles tiveram que pegar de outro lugar para repor e para compor as despesas de casa, estão esperando esses valores, para receber esses valores. E sabe o que é pior, além disso tudo? Que se criou uma série de legislações para evitar esse pagamento, como a SAF, por exemplo, que todo mundo traz aí hoje como uma solução para o futebol. A SAF, ela vem e cria um dispositivo da recuperação judicial, isso vale um vídeo só para a gente discutir isso, mas criou a possibilidade da recuperação judicial, que é aquela condição que o clube pede para o judiciário uma folga, uma trégua para não pagar suas dívidas, as dívidas ficam congeladas lá durante 2 anos, só que vem com um acréscimo no futebol, que é o tal do deságio. Então, para você imaginar, você pode buscar aí os deságios que foram concedidos tanto para o Vasco, 92%, o Chapecoense, se eu não me engano, em torno de 80%. Ou seja, o trabalhador tem lá 10 mil reais para receber, espera todo esse tempo, quando ele vai receber, ele recebe 800 reais. Imagina você? Então, isso ajuda a organização do futebol? Lógico que não. Então, o fair play financeiro vem num momento que o futebol está estrangulado, né? Infelizmente, se esperou estrangular o futebol para que alguém pudesse tomar uma posição. É uma posição que nós, como apareceu aqui, você viu, desde 2015. E para chegar naquele ponto em que a CBF reconhece a necessidade de trabalhar o fair play financeiro, foram anos de convencimento
para receber aquele documento foram anos de convencimento. Não foi da noite para o dia. Então, para entender como a gente trabalha, como as nossas propostas, elas são... Para o futebol é lógico que quando a gente trabalha na defesa do atleta, a gente está trabalhando na defesa do futebol. E é difícil que as pessoas entendam isso, é difícil que os dirigentes esportivos entendam isso, porque a gente está defendendo eles da própria possibilidade de responsabilidade que eles aplicam nas suas gestões. Dá para entender mais ou menos como é que é isso? Então o fair play financeiro vem agora, né? Há um sentimento de otimismo para que as coisas consigam evoluir, porque aí começa a haver penalização, então há limites de gastos que todo mundo faz, né? Nós precisamos fazer a nossa casa, todo mundo faz. E assim o futebol pode se recuperar. O futebol brasileiro, que agora também nós ficamos fora das últimas Olimpíadas, não dá para esquecer. Nós perdemos sub-17, agora sub-20. A gente não, em termos internacionais, a gente percebe que nosso futebol estagnou. E não é à toa que ele estagnou. Porque o futebol hoje é muito mais do que time, é ambiente. O time é só a ponta do ambiente. E nosso ambiente está necessitando desse arejamento, de novas ideias, novas atitudes, para a gente resgatar a credibilidade do futebol e não perder tanto material humano, tanto recurso financeiro. Então, perceba aí, de novo o trabalho do sindicato, ele é pioneiro. Ele traz propostas lá para a gente poder fazer esse equilíbrio. E por isso que você fica aí, divulga esse trabalho e siga a gente. Um grande abraço.